Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Fazendo da sua casa um polo gerador de sorte e de felicidade, está no ar mais um programa Seitonoye, um modo feliz de viver. E hoje o professor Yoshio Mukai nos ensina sobre a influência do subconsciente. Dentro desse inconsciente tem um perigo aqui. Se o povo brasileiro começar a acreditar Brasil é uma droga, não tem jeito, essa corrente inconsciente pode fazer construir um país nessa natureza. No quadro Sou Feliz, Rubiane Silva fala quanto bem lhe proporcionou participar de um seminário de treinamento espiritual da Seitonoye em uma de nossas academias. Através do culto aos antepassados que aconteceu ontem, eu acho que a gente já esqueceu muitas coisas e já perdoou muito um ao outro. Fique conosco e aprenda lições que lhe serão úteis pelo resto da sua vida. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Rubiane Silva nos revela agora o que encontrou numa academia de treinamento espiritual da Seitonoye, principalmente durante a realização da oração de gratidão aos antepassados. É o quadro Sou Feliz. Olá, meu nome é Rubiane, sou de São Paulo, né? Estou tendo meu primeiro contato com a Seitonoye hoje na academia. Decorrente de uma separação que eu tive, estava meio desorientada. Minha mãe já é seguidora da Seitonoye há 10 anos, teve várias revelações, várias mudanças na vida dela, e ela me incentivou muito a estar aqui, inclusive com o meu ex-marido, onde a gente está tentando retomar o nosso casamento, porque existe amor, mas acho que existia muitas mágoas, e através do culto aos antepassados que aconteceu ontem, eu acho que a gente já esqueceu muitas coisas e já perdoou muito um ao outro, perdoando o antepassado, senti muito próximo a presença do meu pai, que eu tinha algumas mágoas que eu acho que se perdeu, né, no culto, onde eu enterrei, né, com fogo, e eu acho que daqui para frente a gente tem tudo a crescer, a acrescentar, graças aos meus filhos, que eu amo muito, cultivar a família, que hoje a gente escutou isso e é muito importante, eu cultivo muito a família, eu acho que a Seitonoye acredita nessa prática e eu estou aqui para melhorar cada vez mais e cultivar. Aprendi várias coisas nessa academia e acredito que daqui para frente tudo vai ser melhor. Eu acredito porque eu sou filha de Deus e assim Deus quer o meu bem e eu vou perseguir essa filosofia que eu acho que faz o bem para as pessoas. Muito obrigada.
Nossa mente é feita de camadas que possuem características bem distintas umas das outras. Quem conhece o papel de cada um desses compartimentos invisíveis tem nas mãos o próprio destino. Então vamos aprender agora sobre a influência do subconsciente. Na palestra do professor Yoshio Mukai. Muito obrigado por essa oportunidade de poder comunicar mais uma vez com todos os senhores. E hoje recebi um tema para falar do consciente e do subconsciente. E um pouco dessa matéria está dentro do livro da minha autoria, Amor e Dedicação ao Ideal, e na página 63. Então gostaríamos de ver um pouco o que significa o consciente e o subconsciente. A psicologia explica sobre que a consciente é a parte superficial. E essa proporção é somente de uns 5%. Mas ela tem um valor como se fosse um volante de um carro, porque ela direciona o pensamento da pessoa. Você ouve uma coisa, você fala, eu acredito, eu não acredito, eu vou, eu não vou. Então, realmente, esse consciente tem um valor de você direcionar a sua pessoa, né? Mas lá no subconsciente, se você tiver as coisas que estão sempre, vamos dizer assim, armazenado coisas de pensamento positivo, quando você ouve coisas positivas, automaticamente você vai concordar. Mas se você tiver um pensamento negativo, com certeza você vai ver o jornal e ver as coisas negativas e falar, tá vendo? Não adianta eu pensar bem, porque o mundo é uma droga, né? Se você for pensar assim, então você vai gravar mais uma vez dentro do subconsciente. O que é subconsciente? É semelhante como se fosse uma despensa que você vai guardar as coisas. Você guarda as coisas boas, direitinho, toda na prateleira corretamente. Quando você vai precisar, você já sabe onde estão as coisas boas. Mas se você tiver um hábito de pegar todas as coisas, entulhar lá, nada presta, nada vale, mas você vai encontrar, então, um dia que precisa de alguma coisa, nada que presta, nada que vale. Por esse motivo, devemos sempre pensar em coisas boas e positivas. Por exemplo, você começa a pensar, eu sou uma pessoa de sorte, sempre tenho boas coisas. Então, com certeza, tudo que você vai fazer, você assimila a essa situação de atrair coisas que vai trazer sorte para você ou coisa que vai trazer a felicidade para o seu trabalho, para o seu estudo. Né? Mas se você começar, né, por algum motivo, a ter uma frustração, e se apegar profundamente nessa frustração, com certeza a sua vida começa a se direcionar ao lado que não vai dar certo. Por exemplo, tive uma oportunidade de conversar com uma pessoa que estava querendo ingressar na faculdade de medicina, já teria tentado 4 vezes e não conseguiu entrar na faculdade de medicina. Aí perguntei para ela qual foi o motivo. Ela disse, na primeira seleção que eu tive todas as notas boas, mas o tal da redação tinha 4. E com esse 4 fui reprovada. Imagine essa criatura que, então, no ano seguinte, suas colegas já estavam indo para a faculdade e ela para o cursinho. Então, quando ela via uma colega indo para a faculdade, ela automaticamente pensava, puxa vida, se não fosse aquele maldito 4 da redação, eu também estaria indo para a universidade ou para a faculdade. Esse fato, então, vai trazer o quê? Vai gravando esse pensamento negativo dentro do seu subconsciente. A gravação é uma energia. Energia, então, tem força, ela vai acumulando. E o que aconteceu com ela? No segundo ano, novamente, o maldito 4 apareceu. No terceiro ano, apareceu o 4 e ela foi reprovada. Então, no 4º ano, alguém indicou ela para conversar na Seishonoye. Falei, então, vamos eliminar esse 4. Né?
Vamos tirar esse 4. Quanto você tira quando você está fazendo a matéria no colégio ou no cursinho? Eu digo 8, 9. Né? Falei, então, por que você não afirma o 9? Por que você não dá valor a esse 9 que você sempre tem essa capacidade? Basta você começar, então, visualizar essa situação e dar valor ao seu subconsciente, que você tem essa capacidade. Vamos fazer a oração, gravar no seu subconsciente esse 9 que você tirou no colégio, em janeiro, em fevereiro, no março, abril, assim por diante, você vai doutrinando o seu subconsciente. E assim falei para ela, tinha mais ou menos um mês só de prazo, mas um dia ela apareceu lá e disse assim, professor, eu vim trazer aqui uma coisa para mostrar para o senhor. Tinha me trazido um comunicado da faculdade, onde ela tinha feito um círculo em vermelho e me apontou, professor, essa foi a nota que eu consegui nessa seleção. E lá dentro estava 9.1. Né? Então, assim, ela conseguiu se ingressar na faculdade. Por quê? Mudou o seu subconsciente. Então, o ser humano, né, tem essa mania de ver as coisas negativas e acumular coisas negativas. Uma vez fui ao seminário de Ibiúna e ali uma senhora me fez uma pergunta. Professor, eu tomei a decisão de separar do meu marido. Falei, mas por que você vai separar do seu marido? É que ele me traiu uma vez. Mas quantos anos de casado a senhora tem? Tenho 30 anos de casado. E como é o seu casamento? Maravilhoso, professor. Nós começamos nossa vida junto, começamos a empresa junto, tivemos 5 filhos, filhos todos formados, maravilhoso, a empresa está indo muito bem. Mas o meu marido me traiu uma vez. Mas só uma vez? Sim, mas não dá mais para viver. O que acontece com essa senhora? Cada minuto do dia ela fica pensando, esse marido me traiu, esse marido me traiu, esse marido me traiu. Quantas vezes será que ela imagina durante o dia? 1000 vezes? 10.000 vezes? Aliás, 1 milhão de vezes, talvez. Então, isso fica gravado no subconsciente. Então, quando o marido volta do trabalho, olha para o cara dele e não dá mais para aguentar. Né? Mas, então, eu falei para essa senhora, por que a senhora não procura perdoar? Ela disse, eu fiz um acordo com meu marido, propus um acordo para meu marido. Se você traiu uma vez, deixa eu trair uma vez e ficamos quites. Aí o marido disse para ela, se você fazer isso, eu te mato. Né? Aí ela disse, não é absurdo, professor? Ele tem direito de errar e eu não posso errar. Né? Falei, mas não será, em vez de errar, né, e fazer esse tipo de proposta, por que a senhora não comece a se esforçar a visualizar o primeiro filho que veio, primeiro carro que veio, primeira empresa que a senhora começou, segundo filho que veio, terceiro filho que veio, o filho que formou, o filho que casou. Quantas coisas boas a senhora tem no seu subconsciente? Ela disse, é verdade. Então, basta ativar esse subconsciente do pensamento positivo e eliminar o negativo. Aí dá para vocês conciliar e viver. Uma vez também, um juiz de vara familiar veio bater um papo, ele disse assim, ô Muca, eu não entendo uma coisa. O que é? É que a maioria das pessoas vem pedir divórcio e quando eu pergunto, vocês não amam mais? Eles falam, eu amo, mas não dá para viver mais. Então, exatamente esse motivo que eu acabei de explicar, que muitas vezes os casais, por um pequeno erro de não conseguir perdoar, né? Abrir o coração, perdoar e viver outra vez em perfeita harmonia. Tá? O erro, podemos dizer que é humano. Então, se por acaso o marido errou uma vez, vamos procurar a perdoar esse marido, né? E também, dentro do subconsciente, há um subconsciente muito interessante que falamos subconsciente racial. Né? Por exemplo, vocês estão me vendo, eu tenho cara de um oriental. Realmente, meus pais foram japoneses, né? Então nasci no Brasil, tenho a nacionalidade brasileira, mas a minha cara é de japonês. E tenho alguns hábitos que meus pais me ensinaram, né? E eu gosto muito da comida japonesa. Porém, quando fui pela primeira vez ao Japão,
E lá no Japão, você levanta de manhã e já come comida, sopa e cozidos. Olha, confesso para você que aguentei somente 3 dias. Por quê? Porque aqui no Brasil, eu tinha nascido, crescido, e de manhã o que fazia? Tomava um cafezinho e um pão, né? Pão com manteiga, um sanduíchezinho. Então, comer comida de manhã não deu para assimilar com essa situação. Felizmente, um colega me emprestou um bule, fiz um café instantâneo, comprei pão e fiquei tranquilo. Então, veja bem, né? Existe o subconsciente racial, mas esse subconsciente também, né, dependendo de como nós podermos aproveitar. Por exemplo, eu aproveitei muito bem na situação do subconsciente racial japonês para estudar o japonês, assimilar a filosofia da Seichonei original, e hoje estou tendo essa condição e a facilidade de poder transmitir para vocês em português. E vamos dizer assim que, além da subconsciência, né, racial, vamos ter a subconsciência da humanidade. Todo ser humano foi feito por um único Criador e temos as mesmas características e temos as mesmas, vamos dizer assim, mesmos sentimentos. O fato é que a Seicho Nege, nascido lá no Japão e escrito tudo em caracteres japoneses, veio aqui para o Brasil, né? E nosso professor Miyoshi Matsuda, que foi um grande desbravador desse ensinamento no Brasil, ele disse a nós: vocês jovens um dia têm que divulgar isso para os brasileiros. E eu achava que aquilo era absurdo, não tínhamos uma linha traduzida em português, né? Além do mais, a filosofia é muito complexa, né? E o japonês tem aquele hábito de o pai ser rígido, a mãe, aquela tradição familiar, e o filho primigênio que tem que tomar conta da família, etc, etc, etc. Eu observava a sociedade brasileira, a maioria dos meus colegas brasileiros casava e já ia embora. Quem ficava último na casa era a caçula, o caçulo que tomava conta dos pais. Eu pensava assim, né? Veja só, são diferentes, né? Mas quando comecei a estudar a filosofia da Seichonei, ter contato com meus colegas brasileiros, percebi que é um hábito diferente do japonês, do primeiro tomar conta dos pais, ou o último tomar conta dos pais. Mas que, no fundo, todos amavam seus pais, os pais amavam seus filhos, em igualdade, tanto quanto o japonês, que amava os seus filhos. Então, percebi que dentro do amor dos pais, né? Então, não tem diferença, acredito hoje, porque hoje divulgo a Seichonei em diversos países da América Latina, e se você chega lá no Peru, você chega em México, você chega em Argentina ou Paraguai, todos eles também têm o mesmo sentimento de amor à família. Hoje em dia, muitas vezes, nós falamos que a pessoa fica idoso, né? E a consciência da sociedade, muitas vezes, acredita que uma pessoa com 60 anos já é idoso, ou 70 idoso, 80 idoso. Mas se aquela pessoa que tiver vontade de ser útil à sociedade, muitas vezes a vida dessa pessoa continua, né, fluindo naturalmente. Uma vez fui a Peru, e levei uma senhora tomou conta da minha esposa por diversos dias. Na volta, agradeci a ela, ela disse: não, professor, não tem problema, porque eu já sou aposentada. E ela era aposentada como juíza do direito. E nessa conversa ela disse assim: professor, mas tem uma coisa bastante interessante. Apesar de eu ser aposentado, meu pai está na ativa. Imagine vocês, a filha aposentada, o pai na ativa. Aí eu perguntei: o que seu pai faz? Não, meu pai também é advogado. Falei: que bom, maravilha. E quantos anos ele tem? Ele tem 92 anos, professor. Aí ela me disse uma coisa importante: o meu pai trabalha todo dia pensando em dar benefício aos seus clientes, porque ele acha que a vida dele é importante para fazer com que o povo peruano viva bem. E ela ainda completou dizendo assim: professor, o mais interessante é que a sua secretária é minha mãe. Quantos anos tem sua mãe? Minha mãe tem 88 anos. Já imaginou um casal de 92, uma secretária de 88, manipulando o computador
na era de hoje, e quando eu disse, quem está mais atualizado na lei peruana? Ela disse, naturalmente, meu pai, né? Eu estou aposentado e nós estamos, então, sempre dialogando, mas ele está sempre com, vamos dizer assim, os assuntos mais atualizados, né? Então, veja bem, que esse consciente e inconsciente, né, também é um fator bastante importante. O inconsciente é um dos fatores que você vai envelhecendo sem saber, né? Você vai admitindo sem saber, né? Dentro desse inconsciente tem um perigo aqui. Se o povo brasileiro começar a acreditar, Brasil é uma droga, não tem jeito, essa corrente inconsciente pode fazer construir um país nessa natureza. Mas se todos nós conscientizarmos que o Brasil é um país maravilhoso, que o Brasil é um país privilegiado, por termos toda essa vasta, vamos dizer assim, natureza, né? Temos a energia limpa que nós falamos hoje, que é produzido com a água que Deus nos dá. Nós temos o coração, ou aliás, pulmão do mundo, que é o nosso Amazonas, né? E hoje está dentro da mídia aí o produto do etanol, que é segundo, vamos dizer assim, a alternativa energética, né? Tudo isso está onde? Estamos no Brasil, gente. Vamos reconhecer esse valor natural que o Brasil tem. E se alguma coisa está errado, compete a cada um de nós que somos brasileiros para visualizar o ponto correto e fazer com que isso um dia manifeste. Depende do subconsciente de cada pessoa. Então é importante, voltando a uma situação um pouco individual, né? Gostaria que vocês criem um ideal, né? Ideal de fazer com que a sua vida se transforme numa coisa linda, maravilhosa e próspera, né? Muitas vezes eu tenho contato com muitos jovens e alguns jovens chegam a falar assim: professor, para que estudar se todos que já estão formados estão desempregados, né? Então, não teria razão para mim estudar e ficar desempregado. Gente, se você estuda com essa natureza, com esse pensamento, com certeza você vai ser desempregado. Mas se você tiver um ideal de fazer com que a sua profissão, o seu ideal, faça transparecer dentro desse povo maravilhoso e fazer com que ele, né, o Brasil, vamos dizer assim, transforme num país maravilhoso, depende única e exclusivamente de cada um de nós que somos brasileiros, de ver e fazer o nosso consciente repleto dessa maravilha que é o país chamado Brasil. Associado a esse pensamento positivo da Seichonoye, gostaria que construa um subconsciente maravilhoso para vocês ser realmente vitorioso no dia de amanhã e muito próspero. Muito obrigado pela atenção desta oportunidade. Desde já plantando somente coisas boas no subconsciente, vamos ao nosso momento de reflexão. Se você mentalizar fortemente uma situação que realmente deseja e agir em seguida, atrairá ao seu redor pessoas e fatos que o ajudarão a concretizá-la. Muito obrigada. Dinamize sua capacidade. Você acelerou os resultados positivos na sua vida, viu? Assistindo mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. E olha, gente, quando uma pessoa chama por Deus, ele achega-se imediatamente. Mas nem sempre a própria pessoa consegue ficar inteiramente presente durante todo o tempo, não. Então, vamos nos ligar de verdade a Deus em nosso momento de oração para finalizarmos este programa com chave de ouro. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Oração para perdoar. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado.
não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa, portanto, eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e ao outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal-entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto, também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo-o e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.